Tehran is certainly calculating the reality that planes flew from the middle of America and Missouri overnight, completely undetected over 3 of their most highly sensitive sites, and we were able to destroy nuclear capabilities, and our boys in those bombers are on their way home right now. We believe that'll have a clear psychological impact on how they view the future, and we certainly hope they take the path of negotiated peace. But I could not be more proud. O ataque dos Estados Unidos é um ataque limitado, porque a promessa do Trump era somente do Irã não ter os armamentos bélicos nucleares. Então a promessa de campanha dele vai até aí. Ele não prometeu mudança de regime, ele não prometeu acabar com o Irã ou entrar nessa guerra junto a Israel. Não foi isso que foi prometido. Então, muita resistência também dentro dos Estados Unidos com relação a entrar numa guerra e isso perdurar, porque promessa de campanha dele era exatamente de não entrar em nenhuma guerra, era de tirar os seus soldados das guerras mundiais, muito ao contrário que os governos democratas anteriores têm causado. E também o Bush, né, o Bush o filho, e também o Bush Senior. Então, o que acontece? Ele tem uma promessa muito clara, então ele não quer violar essa promessa. Então ele foi limitado esse ataque, na minha opinião. Me preocupa um pouco essa questão de paz meio que antecipada, porque vemos até que o Irã entrou nesse jogo, né, atacou simbolicamente algumas bases que estavam abandonadas. Isso é preocupante, porque queremos uma mudança de regime, ao menos é a expectativa do mundo livre. Então tem uma parcela do mundo livre que está um pouquinho frustrado com esse ataque limitado. Ao mesmo tempo, tem uma outra parcela da mesma vertente, todos da vertente conservadora, que não querem que os Estados Unidos entrem numa guerra prolongada. Tem vários efeitos e desdobramentos aí. O que está se construindo agora é exatamente essa pacificação, esse cessar-fogo, e isso, na minha opinião, não é muito bom, porque dá tempo dos iranianos se comporem melhor com os russos, com os chineses, entenderem como é que foi os ataques, as limitações, as vantagens que tem os Estados Unidos, como que esse jogo vai ser jogado no segundo capítulo. Mas isso é certo. Se o regime iraniano prevalecer e perdurar, certamente vamos ter problemas não diria que longo prazo, não. Eu diria que aí, no decorrer de alguns meses, podemos ter mais problema com esse regime ainda. Então eu vejo aí com uma certa frustração. É bom que a gente tenha uma pacificação, que tenha aí uma limitação aí dos impactos, mas infelizmente estamos deixando Israel descoberto ainda em fazer essa contraposição. Lembrando que o regime iraniano já declarou guerra há várias décadas atrás contra Israel, contra os Estados Unidos, contra praticamente todo mundo do Ocidente, todos que não são islâmicos são inimigos. Então eles estão praticamente como declararam guerra a todo mundo cristão ou não muçulmano. Temos um problema aí. E se vamos deixar eles com mais tempo em perdurar com esse tipo de ameaça frontal, aberta, e ainda querendo se municiar aí dos seus amigos, dá tempo para que eles possam se recompor. Vamos lembrar que nos últimos dias havia toda a sinalização que haveria uma mudança de regime no Irã. Temos até o filho do Shah do Irã, que está se mobilizando, não teve contato com nenhum líder do Ocidente, ou seja, o próprio Trump também não está sinalizando que vai apoiá-lo, se por acaso houver uma derrocada de regime. Então ficou uma coisa meio não clara, o que não é bom. A gente sabe que esse pessoal sabe se organizar e eles ainda detêm o controle do Estado de maneira extremamente opressora. E é isso que me preocupa ali. Não só para os iranianos que querem uma mudança de regime, mas também para o mundo livre ainda está sob risco.